Salve, salve, irmãos queridos, bem-vindos ao nosso podcast da comunidade Bom Pastor. Partilha entre irmãos, nosso encontro semanal, nosso café da tarde, para a gente partilhar um pouquinho da palavra de Deus, da fé da nossa igreja. Não sei que hora você está assistindo, mas que nesse momento a paz de Deus, a graça do Senhor possa renovar as suas forças, aliviar o fardo do seu coração, você possa ser cheio da bênção do Senhor para a próxima etapa da sua jornada. E vamos nós, Laura Beatriz, minha irmã, tudo beleza? Padre Antônio, esse friozinho de julho, ainda bem que São João acende a fogueira aqui, espiritual e também, né, no nosso corpo. Padre Antônio, mês de julho, né, mês de muita gente em férias, em que a gente descansa, mas também é um mês que é bom a gente fazer uma reflexão. Opa, metade do ano já foi. Como é que eu vivi esse ano até agora? Né? Como é que eu pretendo? Vou continuar na roda viva em julho até dezembro. O que eu posso... Acho que é um mês que dá para a gente ter uma paradinha, rever a nossa vida, ver como é que ela está, avaliar, né? Para poder respirar fundo e tomar coragem na força do Espírito Santo para encarar o segundo semestre. Exato. Não é nada, metade do ano já foi. Agora a gente tem que ver se a gente quer continuar mantendo o ritmo que a gente trouxe até aqui, se a gente quer fazer alguma mudança de rota, se a gente quer... Enfim, né? Então tá na hora da gente pensar um pouquinho nessas coisas. Julho é um bom mês para um balançozinho aí na vida da gente. E também é um mês cheio de coisas boas, você falou, para quem pode tirar umas fériasinhas de inverno, que beleza, né? Ir para algum lugar para pegar frio, né? Carioca adora frio, então pegar um friozinho, uma beleza, mas tirando as férias, para quem pode, né? A gente tem muita coisa bonita ainda em julho, Laura, e eu estava vendo aqui no calendário, semana que vem, terça-feira, a gente já vai celebrar uma pessoa muito querida, muito especial, e acho que essa festa pode ser um pretexto a mais para a gente conversar um pouquinho sobre ele, porque afinal ele tem muita coisa legal para ensinar para a gente. E o nosso querido São Bento, que... Rogai por nós. Nossa, olha aqui que eu trouxe, Padre Antônio. Pois é verdade. Escrevi um livrinho. Quanto tempo? Sabe que eu nem sei, eu acho que já tem uns 2 anos. 2 anos, eu acho que foi logo que acabou a pandemia. Logo que a gente flexibilizou a volta da pandemia, acho que 2022, uma coisa assim, não lembro não. Olha, a gente, além disso, podíamos fazer até umas lives, né? Pois o livrinho não tá ruim não, tá bonzinho. Aqui. Sobre São Bento, eu gosto muito de São Bento, ele me inspira muito, tento levar alguma coisa na minha vida inspirada por ele, pela regra dele, que tem uma sabedoria muito concreta, muito prática, né, que põe em ordem a gente por dentro, né? Equilíbrio, né? Eu leio uma frase, né, a regra de São Bento, parece que põe a gente no prumo, a gente está um pouco... E aí dá acho que é uma palavra forte na regra, estabilidade, né? A regra de São Bento, ela é caracterizada por uma palavrinha que, assim, vamos dizer, a palavrinha técnica é discrição. Discrição. Hoje a gente poderia chamar com essa palavra equilíbrio. São Bento propõe que a gente viva o nosso melhor, mas levando em conta que a gente tem limites, que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que reconhecer, que a gente tem que ter paciência, limites na gente, limite nos outros, né? Então, a regra de São Bento sempre foi considerada, já no tempo dele, né? São Gregório diz isso, não? Um texto que tem uma discrição grande. Ele não encoraja a gente a coisas muito mirabolantes, sabe? Ele vamos dizer assim, é bem prático e de algum modo ele deseja suscitar na gente essa estabilidade
que no caso dele tem a ver com a estabilidade de lugar, dê frutos onde Deus colocou você, né? Mas que tem a ver também com uma estabilidade de comportamento, uma estabilidade enfim, né? Emocional. Espiritual. Exato, né? Estar enraizado em Cristo, né? Então, a regra de São Bento, ela tem essa capacidade, como acho que a gente estava até conversando, né? Como vários textos dos padres da igreja, sejam os padres da igreja, sejam os chamados padres monásticos, né? Os escritores que deram origem à vida religiosa na igreja, esses textos eles têm a capacidade de nos alertar para aquilo que de fato está acontecendo na gente, mas de uma maneira muito concreta, muito prática, sem o sentimentalismo do qual a gente é um pouco vítima no tempo da gente, né? É um sentimentalismo que nem sempre é só um sentimentalismo do qual, por exemplo, nós carismáticos somos conhecidos ou atacados, né? Ou atacados. Mas esse sentimentalismo ele tem a ver muito com esse voluntarismo, né? Quer dizer, o meu querer agora, o meu estado de espírito agora, enfim, os textos dos padres da igreja, dos padres monásticos, dos autores cristãos da igreja antiga, eles são muito pouco dados a isso, eles são dados à percepção de você próprio. Então você tem que estar atento, você não pode estar o tempo inteiro arrastado para lá e para cá, pelas circunstâncias. Você tem que estar atento a você tem que saber dar nome aos bois, né? Pois é, Padre Antônio, dá só uma explicaçãozinha para todo mundo. Pode ser que tenham pessoas que, quando o senhor usa a expressão os padres da igreja, a pessoa não tenha, assim, compreenda inteiramente. Mas aproveitando que o senhor usou, há mais ou menos um mês atrás, no podcast, o senhor estava muito entusiasmado e falou aí de São Doroteu de Gaza. E aí, nos comentários, algumas pessoas... Olha, eu procurei! Então, o senhor despertou nos irmãos esse desejo. A pessoa disse que foi lá, nunca tinha ouvido falar... São Doroteu de Gaza... Continua entusiasmado. Só continua entusiasmado. Era um padre da igreja. Não, pois é, não é um padre. A expressão Explica, padre da igreja, olha, padre quer dizer pai, né? Então, os padres da igreja são os escritores da igreja, seja oriental como ocidental, né, do Oriente ou do Ocidente. A época varia um pouco de acordo com o entendimento de quem está falando, né? Então, mais ou menos até o século VIII, se considera que até ali você tem a era dos padres da igreja. Tem gente que puxa isso até São Bernardo no Ocidente, que já é praticamente século XI, XII, né? Mas é exceção, né? Normalmente o pessoal entende ali São João Damasceno, que é um padre da igreja, um escritor eclesiástico do século VIII, no Oriente, mais ou menos até essa época a gente chama que é a época dos padres da igreja. Então são autores cristãos que têm reta doutrina, que têm santidade de vida e que são reconhecidos pela igreja como testemunhas autorizadas da tradição da igreja. Santo Antão conhecido é um. Não. Pois é. Então, os padres da igreja, exemplo, Santo Agostinho, São Gregório Magno, Santo Atanásio, são autores, então eles têm uma produção literária. Aquele Nazianzeno. São Gregório Nazianzeno, eles têm uma produção literária consistente, que é ortodoxa, portanto, é de reta doutrina. Eles têm santidade de vida comprovada, né? Então, os textos deles são considerados testemunhos da tradição da igreja, né, desse momento primitivo, original, que é paradigma para toda a história da igreja. Os primeiros anos, né? Os primeiros séculos, né? Os primeiros séculos. Os padres monásticos, ou seja, os pais monásticos, são que não são necessariamente escritores, aliás, normalmente nenhum deles né? São os pais da vida religiosa, da vida monástica na igreja. Então, o primeiro de todos, Santo Antão. Santo Antão não escreveu nada, né? Santo Antão tem uma vida dele escrita por um padre da igreja,
que é Santo Atanásio, que foi bispo de Alexandria. Santo Atanásio escreveu a vida de Santo Antão. Santo Antão não tinha preocupação de escrever coisa nenhuma. Santo Antão era eremita no deserto, ele queria me esqueçam, né? Mas não conseguiu, né? Ele dá origem um pouco a esse movimento de uma dedicação de vida exclusiva à busca de Deus no silêncio, na oração, no deserto, né? Então, São Doroteu de Gaza é um padre monástico, ou seja, ele é representativo de uma experiência de vida religiosa, de vida monástica, no sul da Palestina, no século V, VI. Ele faz parte de um movimento de monges que aconteceu ali, naquela época, que tem alguns bastante importantes. São Doroteu de Gaza, ele deixou coisas escritas. Não é muita coisa, mas é o suficiente para a gente ficar empolgado. Mas a preocupação dele não era fazer textos doutrinários, como, por exemplo, Santo Atanásio ou Santo Agostinho. A preocupação dele era, nos textos que ele escreveu, dar sugestões práticas para os monges que viriam depois. A mesma coisa São Bento, por exemplo. São Bento escreve uma regra que quem conhece sabe que tem pouca coisa de original em termos de texto. Ele aproveita muito uma regra anterior. Só que o tipo de arrumação que ele faz do texto, isso é original dele. Né? Porque dá um equilíbrio que não era comum naquele tempo. Naquele tempo havia uma tendência a um rigorismo, a uma coisa meio competição, vamos ver quem faz mais penitência e tal. Né? São Bento, ele organizou o material que ele tinha na mão de um jeito que isso é original dele. Mas São Bento não tem textos e textos, muito menos textos doutrinários. A regra de São Bento é uma coisa prática para monges, capítulos e capítulos chatos falando sobre a arrumação do dia, da oração, parará. Então, esses pais monásticos, esses padres monásticos, não são padres da igreja. Eles são autores de textos monásticos, mas eles não são escritores. Mas existem textos deles, né? Ou existem textos sobre eles, e eles são referências naquilo que se tornou a vida religiosa na igreja. E eles acabam sendo referência para todo mundo, porque, de alguma maneira, todo mundo pode ler aqueles textos e dizer, caramba, isso aqui tem a ver, pode me ajudar. Né? Então, São Bento escreveu a regra dele para monges. Agora, um leigo que lê a regra de São Bento com um pouquinho mais de atenção, percebe que tem coisas que ele coloca ali que podem aprumar o dia a dia da gente, né? Com dicas muito legais. Né? Padre Antônio, até eu ler aquele livro O Céu Começa em Você, que é todo baseado, né, nos padres da igreja, né, e em alguns desses... Nos padres monásticos. Monásticos. O Céu Começa em Você é de um beneditino, Anselmo Grum, né, em que ele vai trabalhar os apoftegmas, que são os textinhos... são pequenos que foram, frases, né? Os apoftegmas é uma coletânea de pequenos ditos desses homens do deserto. Que livro incrível! É. Uma frase, né? E a maneira deles, né? Como é que de uma frase um padre da igreja ensinava para os seus monges de uma forma muito concreta tudo isso que o senhor está falando no relacionamento, sobre julgamento, como olhar o irmão, coisas muito práticas, muito simples e muito direta para o coração. Aquilo despertou na gente, e muita gente que leu, né? Porque são homens que viveram há 1.500, 1.400 anos atrás, e que nos dão lições salutares para a vida. Conhecem muito o coração humano. Isso é incrível. Se nascessem hoje, seriam psicólogos maravilhosos. O Papa João Paulo II é que dizia, eu acho que eu já comentei isso contigo uma vez, né, que ele não gostava muito da expressão o homem de hoje. Ele falava, essa expressão o homem de hoje dá a impressão de que o homem de hoje ele é totalmente diferente do homem de sempre. E o homem de hoje é igualzinho ao homem de sempre. Né? Então, os pais monásticos, né, esses homens que não tinham pretensão de ensinar ninguém, não tinham pretensão de escrever livros, eles tinham pretensão de viver o evangelho na sua radicalidade. Eles acabavam se tornando grandes conhecedores de si próprios, ou seja, do homem de sempre.
do coração humano, com tudo que ele tem de bom e de complicado. E por conta disso eles podem falar muita coisa e falam muita coisa legal até hoje pra gente, né? E falam em pequenas frases porque eram tiradas assim que eles tinham em conversas, ou quando alguém ia, por exemplo, procurá-los, as pessoas saíam de Roma, saíam da Gália, né, que seria a França hoje, saíam da Espanha para viajar até o Egito, para entrar no deserto e encontrar esses monges, por exemplo. E aí ficavam esperando dias para que o monge desse uma palavra para eles, né? Pai, me dá uma palavra, né? E aí o monge às vezes soltava uma frase, mas aquela frase a pessoa pegava e aquilo dali funcionava anos para a vida da pessoa, né? Dava uma luz incrível para ela, né? Porque eles tinham muito discernimento dos espíritos, então eles diziam na mosca algumas coisas, né? Então, esse tipo de sabedoria, que é uma sabedoria prática, né? Eles não estão fazendo teoria sobre nada. Isso é muito legal. E isso tem um poder, uma capacidade de falar para a gente até hoje, né? Estou lembrando, né? Não sei se você chegou a ler, se você lembra, eu acho que foi, não foi o Mosteiro aqui do Rio, não. Foram as irmãs lá de Juiz de Fora, traduziram há uns anos atrás 2 livros de uma leiga anglicana que escreveu sobre a regra de São Bento. A Procura de Deus e Vivendo com a Contradição, Esther Deval, né? São 2 livros que ela escreveu. Ela era esposa de um deão, né? de um cônego anglicano que vivia numa antiga abadia beneditina na Inglaterra. E ela via aquilo tudo todo dia e ficava meu Deus, quem é que morou aqui? Que é isso, né? Aqui? E aí ela começou a procurar e se encantou com a regra de São Bento. Incrível, né? Uma evangélica ficou encantada. E encontrou uma comunidade anglicana que vivia a regra de São Bento, né? Algumas. Então ela se tornou oblata dessa comunidade e escreveu 2 livros, né, que as beneditinas lá de Juiz de Fora traduziram e publicaram. Tinha aqui no Mosteiro do Rio, não sei se tem mais. Mas são 2 livros maravilhosos. O primeiro, só com esse título, Vivendo na Contradição, né? já dá para a gente ter uma ideia do que fala o livro. Os 2 livros ela é mãe de família, ela é professora, se eu não me engano. São tiradas assim da regra de São Bento para a vida de gente normal. Como é o nome do segundo? A Procura de Deus. A Procura de Deus. Então, ou seja, essas pessoas, a busca delas de Deus é inspiradora para a gente até hoje. Quer dizer, né? isso é relativamente recente, né, Padre Sim, Antônio? 1980 uma e pouco. Se eu não me engano, pelo que eu lembro dela, uma professora, e ficou totalmente encantada com que ela leu de São Bento há 1.200 anos atrás. Eu acho que essa sabedoria dos antigos, né, que viveram num contexto cultural tão diferente do nosso, mas ao mesmo tempo com muitas características próximas. O tempo de São Bento foi um tempo horroroso. Dizem que foram talvez os piores anos da história da Europa, né? A época em que ele viveu, peste, fome, a agricultura péssima, invasões bárbaras, guerra, tudo de ruim, né? Desastres naturais, tudo que você possa imaginar. Uma época em termos eclesiásticos, uma época de decadência, né? Uma época de decadência para a igreja, né? Por uma série de motivos. E aí, de repente, surge esse homem, né, que queria apenas viver o evangelho e que descobre um modo de vida do evangelho que para o tempo dele é bastante significativo, divide isso com algumas outras pessoas, né, e de repente aquilo se torna uma resposta de Deus para toda uma época, para reconstruir, né, a Europa. Mas o tempo em que São Bento viveu foi um tempo especialmente, historicamente, comprovadamente, um tempo especialmente ruim. Vamos dizer assim, como é que a gente poderia dizer? Um tempo... Em vários sentidos. Impróprio, como o nosso, né? Então, a gente hoje reclama muito, o nosso tempo está muito ruim, daqui a um tempo vão lembrar da nossa época como uma época de decadência. Eu também acho que vão. Mas, tudo bem, mas teve um São Bento lá naquela época e nós agora, né? E o que a gente faz? Como é que a gente reage a isso? Né? A gente vai entrar nessa onda de desânimo, nesse marasmo de apatia? Ou será que a gente vai ter atenção para Deus para perceber quais são as portas que Ele está abrindo para a gente, para que a gente possa viver o Evangelho hoje de uma maneira que seja uma resposta ao nosso tempo e que possa trazer
inspiração para os próximos anos, né? Então, entrar em contato com pessoas que viveram em tempos distantes, mas em alguns momentos tão parecidos com os nossos, com uma mentalidade diferente da nossa, que de alguma maneira pode até contrariar a nossa mentalidade, e às vezes isso é muito bom, porque na medida em que os santos contrariam a nossa mentalidade, ou a época deles contraria a nossa, também faz a gente enxergar as coisas de um jeito diferente, né? O Chesterton, que foi um autor católico muito interessante no início do século XX, ele dizia que... ele está na moda agora, ele está bombando. Que ele dizia que a cada época é impactada pelo santo que mais a contradiz. Uau, cada época é impactada pelo santo que mais a contradiz. Porque, de alguma maneira, a tarefa dos santos é essa, né? Lembrar para a gente a revelia da nossa mentalidade, ou seja, daquilo que são os valores e desvalores de cada época, lembrar para a gente o valor inegociável do Evangelho. Uau. Então, de alguma maneira, eles nos contrariam, né? Por exemplo, nossa época foi tão remexida, né? O pessoal que lembra, porque chegou a vê-la viva ainda, nossa época foi muito questionada pela Madre Teresa de Calcutá. Anos 80, né? Parecia que estava tudo florescendo, parecia que estava tudo indo numa direção de prosperidade e todo mundo correndo atrás. De repente me aparece uma mulher que obriga a gente a olhar para a miséria, para a pobreza, né? Para de alguma maneira, se perguntar o que eu estou fazendo no meio de tudo isso, né? Enfim. Então, naquele tempo, ela chacoalhou muito, né, o mundo inteiro, né? Mesmo aqueles que não se consideram cristãos e tudo. Então, por quê? Porque, de algum modo, nos anos 80, que tinha uma relativa perspectiva de prosperidade, essa mulher obrigou a gente a repensar muito isso, né? Então, os pais monásticos, os santos monges, né, São Bento entre eles, apesar de parecerem muito anacrônicos em algumas coisas, também na medida em que eles questionam a gente, eles nos ajudam. Então, acho que vale a pena cavucar. Bendita internet, que tem algumas coisas, né? Nem tudo é tão bom, não vale a pena olhar tudo que tem na internet sobre nenhum assunto, né? Mas a gente tem acesso hoje, né? Você pode baixar a regra de São Bento na internet, pô. Padre Antônio, a primeira palavra da regra é escuta, né? Escuta, Pois é, né? Que é o mandamento primeiro de Deus ao povo de Israel, né? Escuta, ó Israel. São Bento diz, escuta e inclina o ouvido do teu coração. Inclina o ouvido do teu coração. Esse inclinar, o movimento, etimologicamente a palavra obediência também tem alguma coisa a ver com isso e o chamado dele é esse, né? Começa ouvindo. Se você tem coração de aprendiz, essa regra é para você, né? Ele como é que a gente pode dizer isso, né? Ele apela para aquele instinto que a gente tem de querer conhecer mais, de querer aprender algo, né? E é interessante porque talvez o autor que de uma maneira mais científica estudou a regra de São Bento e tal, quando a gente lê o prólogo, o início da regra de São Bento, ele tem umas coisas que quando você está estudando aquilo, você percebe que tem ali umas coisas. O que está faltando aqui e tal? E aí esse autor chega à seguinte conclusão. São Bento pegou um texto que, na origem, deveria ser uma espécie de exortação a pessoas recém-batizadas. Uma exortação a uma vida nova pelo batismo. E aí ele pegou esse texto que já tinha sido usado numa regra anterior e trabalhou para apresentá-lo aos monges, né? Mas, na verdade, o que tem por baixo daquilo é um apelo a todo cristão batizado, né? A todo batizado. Então, o primeiro passo para todo batizado é aprenda. Você começou uma vida nova. E nessa vida nova tudo é novo. Então você tem que aprender tudo de novo. Você tem que aprender tudo de novo. Escute. Escute, mais do que querer falar, mais do que dar opiniões. Você não chegou aqui, você não veio aqui para mudar tudo. Você veio aqui, em primeiro lugar, para aprender. É uma mentalidade muito diferente da nossa, né?
a nossa mentalidade hoje é que as pessoas aprendem até falando, né? A pessoa não sabe nada de um assunto, mas ela vai falar sobre aquele assunto e na medida em que ela fala, ela vai aprendendo. Tá bom. Mas no tempo de São Bento, não. Você não sabe nada, então fica quieto, ouve. Padre Antônio, aproveitando que a gente está falando de São Bento, ele está na moda, assim, de uma forma, acho que principalmente depois do Padre Marcelo Rossi, se eu não me engano, né? Mas eu percebo, assim, de uma forma geral, até nas páginas, nos canais católicos, né, das redes sociais, ele está sempre ali. Não é bem São Bento, né, Laura? É a medalha. Pois é, a medalha dele, né? Por isso é que é bom a gente poder ter umas lives para de São Bento mesmo, aprofundar o pessoal não sabe nada. Mas da medalha, o pessoal sabe da existência, né? E sabe, porque aí sim vários comunicadores, como é que a gente pode dizer, divulgaram a medalha, né, como um sacramental, né? As pessoas sabem que as letras da medalha são uma oração. E o pessoal se acostumou a fazer essa oração. Então, nesse sentido, eu concordo com você que está bem divulgado, né? A oração da medalha está bem... E essa oração curtinha, né, Padre Antônio? Mas poderosa. Outro dia, no grupo de oração, eu me dei conta, lendo o Salmo 90, só o iniciozinho, os 3 primeiros versículos, ela é toda bíblica, ela nos leva a dizer aquelas palavras, especialmente nos momentos difíceis da nossa vida, porque São Pedro vai dizer que o demônio anda em volta da gente buscando a quem devorar. Isso está em toda a palavra, mas São Pedro fala isso claramente e ele experimentou isso, por isso ele falou, está lá na epístola. Semana passada a gente lembrou dele, de São Pedro. Então, eu vendo a oração, eu fui compreendendo como é importante a gente poder, em determinados momentos da nossa vida, como eu fiz semana passada, não seja o dragão meu guia. Como foi libertador dizer aquilo. Uhum. Você está me oferecendo veneno, né? Eu sei que isso aí bebe você mesmo o teu veneno. Eu não quero isso. Então eu fui entendendo, aí fui lá no Salmo 90, meu Deus, essa oração está aqui, ó. Quando ele fala lá no Salmo 90, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, diz ao Senhor, essa oração é uma oração de libertação poderosa e que quando a gente faz com toda a confiança, a gente experimenta grandes milagres, né, Padre Antônio? Bom, todo mundo sabe que a medalha de São Bento ela é feita com letrinhas que significam o início de uma palavra, né? E é, de fato, uma oração de libertação, um exorcismo, como a gente chama, né? Mas também é um monte de dicas ali importantes para a vida, né? Não é só uma oração para ser repetida, mas são posturas de alma que a gente precisa ter para ser liberto e se manter liberto. Ela começa com a cruz sagrada... Seja a minha luz. A cruz sagrada seja a minha luz. Então, primeira coisa, né? Que aquilo que ilumina as minhas escolhas, a minha maneira de enxergar a vida, seja a cruz de Cristo. Então, eu só vou entender as coisas só vão ficar claras para mim se eu tiver a cruz diante dos meus olhos. E isso não é uma palavra mágica. Isso é uma postura de alma. Sem olhar para a cruz, eu vou enxergar tudo torto, eu vou enxergar tudo turvo, né? Então, o óculos que me faz enxergar as coisas com clareza é a cruz. É a cruz de Jesus. Né? Tá. Então, olha, eu sei que ele passou pela cruz, eu sei que ele é vencedor, eu sei que a cruz é caminho, eu sei que Deus, por meio da cruz, pode trazer vida nova. Pronto, eu tô usando o óculos certo, tá? Para enxergar a minha vida, o que está acontecendo comigo, né? Então, sem olhar para a cruz, o meu olhar para a realidade não vai estar claro, ele vai estar turvo, ele vai estar no sombreado. E como o pessoal diz, à noite todos os gatos são pardos, né? Então, nada fica muito claro, né? Então, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Então, isso é outra postura de alma. Guia significa alguém que eu estou seguindo. Hoje, na minha vida, eu estou seguindo a voz de quem? Né?
Eu estou seguindo a voz do bom pastor ou eu estou seguindo a voz de um dragão? Né? Você imagina como é que é a voz de um dragão, né? É uma voz impositiva, é uma voz grosseira, é uma voz gritada. Eu estou indo atrás disso, eu tô correndo atrás, eu estou sendo guiado por impulsos, por gritos, porque a voz do bom pastor é suave, é serena, né? Então é uma outra postura. Não adianta ficar falando essas coisas, né, como se fosse um encantamento, né? Então essas coisas têm que ser palavras de ordem, né? Para mim mesmo, uma chamada de atenção para mim mesmo. Padre né? Antônio, o dragão, ele é apresentado no livro de Apocalipse como esse dragão que vem para assolar a terra e a vida de cada batizado, é isso? Exato. Então eu estou lidando com isso, só que no livro do Apocalipse existe uma luta com o dragão. Aqui a gente está dizendo que ele não seja o meu guia. Quer dizer, o meu problema não é lutar com o dragão, o meu problema é quando ele vira o meu guia. Misericórdia. Lutar com o dragão, meu filho, tu lamento, mas se tu não entendeu até agora que tu tem que lutar com ele, tu não entendeu nada, né? Agora, o problema não é lutar com ele, o problema não é que ele me faça frente, o problema é quando ele me conduz. Né? O problema é quando, como diz o livro do Apocalipse, o rabo dele está me arrastando, né? Para o orgulho, para as intrigas, né? Para a discórdia, né? Enfim, para o que for, né? Para a ganância. Então, não seja o dragão meu guia, significa isso. Né? Não quer dizer que ele vai parar de brigar comigo. Ele tem que brigar comigo, é o trabalho dele. E eu tenho que brigar com ele, porque esse é o meu trabalho. O problema não é a briga, o problema é quando ele me guia. Então, não seja o dragão o meu guia. Né? Eu não quero nada contigo, Satanás. Né? Você não vai me conduzir nessa luta que eu estou travando, nessa situação que eu estou vivendo, não é você que vai me guiar. E logo depois é vão que tu me ofereces, né? Padre Antônio... Retira-te, Satanás. Primeiro tem a né? Oração. Retira-te, Satanás. Como a gente faz no batismo, né? Exato. Nunca me aconselhes coisas vãs, né? Retira-te, Satanás. Então, a ordenança... Ou seja, dessa situação aqui, vai embora. Eu não quero que você dê palpite sobre essa situação. Eu não quero aceitar os teus conselhos vãos. É o que ele faz. Né? E ele aconselha. Né? Ele não impõe, ele aconselha. Então é preciso muito discernimento, é preciso muita clareza, né, de vigilância, né, para não aceitar os conselhos, né, do dragão. Padre Antônio, me lembra aí, como é que Jesus retoma aquele pedacinho do Salmo 90? Está no Evangelho, né? Jesus fala que a gente vai pisar sobre serpente. Não é exatamente como está no Salmo 90, mas ele fala isso, não fala? Se beberes veneno mortal não te fará mal, né? Pisarás sobre escorpiões, serpentes. O próprio Jesus nos encoraja e nos alerta sobre isso. A última vez que eu disse isso, lembrei disso, é vão que tu me ofereces, eu percebi, Padre Antônio, que uma situação bastante séria, grave, que eu estava enfrentando, eu percebi que eu estava sendo guiada pela autopiedade, achando que eu era assim, sem compreender até aquele momento, né, que eu estava entrando numa. Então eu disse aquilo com tanta coragem, Padre Antônio, porque nessa hora é um pouco difícil você perceber, você está sofrendo uma determinada injustiça, tudo te leva. Mas eu disse aquilo com tanta coragem, Padre Antônio, é vão o que você me oferece. Não quero essa capa da vítima, não. Bebe tu mesmo o veneno da autopiedade. Foi libertador, Padre Antônio. Pois é. Quer dizer, o diabo sempre aconselha coisas vãs, ou seja, coisas que no fundo não são a resposta, não são a solução, né? Mas que são atraentes, porque falam ao nosso orgulho. Né? Tudo que o maligno consegue em nós, ou consegue de nós, é porque o que ele falou, o que ele aconselhou, falou ao nosso orgulho e nós acolhemos. Né? Sempre, sempre. Né? Então, no fundo, voltando aqui, né? É com isso que a gente está lidando. Então, não é com a sogra, não é com a tia, não é com o chefe, é com isso que a gente está lidando.
né? Essas coisas todas acontecem, fazem parte da vida, desentendimentos, pessoas que resolvem pegar no pé da gente, sei lá mais o quê. Mas o que importa é o modo como eu estou passando por tudo isso. E aí, de repente, o dragão quer ser o meu guia nessa situação. E aí ele começa a me aconselhar um monte de coisas vãs. Ah, de fato, você não merecia isso, tá vendo? Procura alguma situação ou alguém que te compense essa tristeza que você está passando, porque você está sofrendo uma injustiça. Então procura, vai lá, mete a cara na comida, sei lá o que, né? É vão que ele me oferece. Porque meter a cara na comida não vai resolver nada, vai complicar a minha saúde, mas me parece uma coisa boa, porque é uma compensação, porque eu já estou sofrendo tanto, pelo menos comer alguma coisa assim, gostosa, né? No final do dia, né? Mesmo sabendo que eu não posso. Só para dar um exemplo bobo, né? Mas é uma coisa vã, então ele te aconselha aquilo, perde a tua temperança, né? Se dê esse prêmio, né? Mas é vão, isso não dá solução nenhuma, isso te prejudica mais, né? Mas é o que ele tem para te oferecer naquele momento. Então ele está falando ao teu orgulho ferido. Que coisa, agora o senhor repetindo a palavra, nunca me aconselhos, Jesus é o conselheiro admirável, né? E o demônio tem inveja e ele também quer nos aconselhar. Ele macaqueia tudo que é de Deus, só que é uma macaqueação muito fajuta. Se a gente estiver atento, a gente percebe. No fundo, ele sempre fala ao nosso orgulho. E os conselhos de Jesus falam a essa nova natureza que ele nos deu, que é confiante no Pai, que é capaz de abraçar a cruz, que é conduzida pelo Espírito. Então, não me aconselhes coisas vãs, né? O maligno sempre vai dar conselhos vãos, que não são solução, que vão criar mais X problemas, né? Mas que vão falar o nosso orgulho, vão nos dar algum tipo de compensação, algum tipo de recompensa. Então, a gente tem que vigiar isso, né? E, Padre Antônio, nesse momento, assim, que a gente pode, assim, dizer isso pela autoridade do nosso batismo, né? Porque no batismo os nossos padrinhos no nosso lugar renunciaram ao mal, né? E eles e toda vigília pascal a gente faz a mesma coisa. A gente faz isso, né? Então, esse momento a gente pode fazer a cada instante, não apenas numa hora especial. A gente não precisa esperar encontrar, o padre fulano tem o dom. A gente pode, na nossa casa, no momento que a gente estiver enfrentando isso. A igreja até recomenda. Aquele rito da renovação das promessas do batismo, que é feito na vigília pascal, que é feito na celebração da crisma, na celebração da primeira comunhão. Esse rito, né, sugestão, né? Porque já que o pessoal também sugere tanto oração para o pessoal, umas orações até meio esquisitas, pega o rito né? Deve ter na internet, tudo tem na internet, né? Rito de renovação das promessas do batismo. Pega ele, imprime, coloca dentro da Bíblia, e aí de vez em quando repete. Rito da renovação das promessas no né? batismo na internet. Onde há as renúncias e onde há a profissão de fé. Então é uma forma de você renovar o seu compromisso batismal, a sua aliança com Deus em Cristo, o seu repúdio ao mal que te é oferecido e às coisas vãs que o maligno aconselha. É uma maneira de você reafirmar a fé que a gente recebe da igreja e que vem de Deus e que é o que vai nos levar de volta para Deus. Então, me parece que é uma boa, já que as pessoas às vezes toda hora perguntam, padre, que oração vai, que novena, tem que inventar um santo. Para com essas coisas, né? Pega rito da renovação das promessas do batismo, vigília pascal, imprime aquilo, plastifica e coloca dentro da Bíblia. E quantas vezes você quiser, faz isso. Você está fazendo as renúncias ao maligno, você está renovando o seu desejo de viver uma vida com Deus a sério, você está repudiando o que o mal tenta empurrar, né, pela sua vida dentro, você está renovando a profissão de fé que você recebeu da igreja, o maior dom que a gente tem é a nossa fé. Então, quer coisa melhor do que isso? Não tem. Então não faz tem. Isso que funciona. Porque isso pode até de uma forma
um pouco disfarçada, levar a gente a esquecer que naquele dia o Espírito Santo passou a morar aqui no meu coração, né? Na minha vida, o Espírito Santo não tem nada que vai arrancar. Então a gente esquece quando a gente passa a ficar colocando isso em pessoas e esquecendo que a gente pode usar essa oração do batismo renovando e reafirmando. Exato, eu acho que como o pessoal chama hoje, oração de libertação, né? Agora, tem coisas, né, na medalha de São Bento, a frase que eu acho mais legal é bebe tu mesmo do teu veneno, né? É interessante porque isso para mim também é uma postura de alma, não é só um eu não estou falando para o diabo, bebe tu mesmo teu veneno, e ele vai falar para ele, tá bom, vou tomar, né? Não, você é que tem que fazer isso para acontecer, né? E há uns anos atrás eu entendi o seguinte, bom, o diabo é mau, mas não é burro. Então ele não vai beber do próprio veneno pela mão dele, eu tenho que pegar e enfiar pela goela dele abaixo. Então como é que se faz isso, né? Bom, se faz isso, por exemplo, numa determinada situação em que algo acontece e o maligno fica rondando e aconselhando que eu pragueje, que eu amaldiçoe, que eu, né? E naquela situação, por exemplo, eu consigo bem dizer a Deus, eu estou fazendo ele beber do próprio veneno. Porque uma situação em que ele pensava, bom, eu estou rondando, na hora certa eu vou dar o bote. Então, numa situação ruim, em que ele estava me rondando, e de repente ele me aconselha, tá vendo? Você querendo fazer uma de bonzinho e tal, e olha só o que você leva e tal. Joga pra lá, pragueja, amaldiçoa essa pessoa, essa situação. E eu digo, não, olha, no meio dessa situação eu bendigo a Deus, porque eu sei que o Senhor está agindo, eu sei que o Senhor não desistiu dessa pessoa. Quando eu faço isso, eu estou fazendo ele beber do próprio veneno. Eu não estou só dizendo, eu estou fazendo ele beber do próprio veneno. Né? Porque numa situação, num momento em que ele imaginava que o que ele ia encontrar em mim era revolta, era rebeldia com Deus, se eu permito que o Espírito Santo me leve naquele momento a uma maior entrega, a um louvor a Deus, pronto, o inimigo fica desbaratado. Por isso que aquele salmo fala que o perfeito louvor cala o inimigo. Pronto. Ele não entende essa língua, então ele fica desbaratado. Né? Ele não entende a língua do louvor, a língua da confiança. Então, nessa hora, você está fazendo ele beber do próprio veneno. Mas isso não é um encantamento, isso é uma postura de alma. Né? Portanto, eu posso fazer a oração e ela vai me lembrar dessas coisas todas, mas aí eu vou desdobrando cada pedaço da oração para, não vou ser conduzido pelo dragão nessa história, não. Não. Esse conselho que ele está me dando aqui é vão. Isso não vai ser solução nenhuma. Não. Agora quem vai fazer ele beber do próprio veneno sou eu. Eu vou louvar a Deus quando ele estava esperando que eu amaldiçoasse. Lembra da história de Jó? É um pouco isso. Né? Então, Satanás estava esperando que Jó amaldiçoasse a Deus. E Jó diz, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Pronto, fez o diabo beber do próprio veneno. Nessa hora. Né? Porque ele imaginava, agora eu vou conseguir tirar dessa pessoa, extrair dessa pessoa incredulidade, revolta, rebeldia. E a pessoa foi lá e reafirmou a sua confiança em Deus, a sua entrega a Deus. Pronto. Padre Antônio, na cruz, Jesus fez o diabo beber todo o veneno. Até o último gole. Todo o veneno que ele quis jogar nele e na gente. Na humanidade toda, né? Jesus extraiu o veneno que estava circulando na terra, né? E Jesus, né, jogou aquilo em cima de Satanás. Né? Porque era o veneno que havia no nosso pecado, era um veneno de morte. Né? E Jesus arrancou aquilo, né? Ele tomou sobre ele o nosso pecado, né? Desceu até a nossa morte, tirou o veneno de tudo isso. Né? E agora aqueles que creem em Jesus, que confiam em Jesus, que vivem uma vida nova a partir de Jesus, em Jesus, estão desinfectados desse veneno. A gente não pode permitir que a vida vá jogando isso tudo para dentro da gente de novo, né? Que é o que acontece quando a gente peca, né? E aí a gente tem que estar de novo expelindo isso, né? Quando você se confessa, você está fazendo isso. Porque os teus pecados na hora da confissão,
você os usa para declarar a misericórdia de Deus. Eu confio na misericórdia de Deus. Então você está fazendo o diabo beber do veneno dele. Porque aquilo dali, sem você reconhecer a misericórdia de Deus, é veneno puro. Mas quando você reconhece e coloca na luz diante do sacerdote, pronto. A gente está levando na confissão o diabo beber do próprio veneno. Exatamente. Aí não adianta você ficar rezando 10 milhões de vezes a oração de São Bento e você não vai, levanta da cadeira e vai fazer uma boa confissão depois de não sei quantos anos, que já estava mais do que na hora. Né? Você está dizendo uma coisa, está fazendo outra, cara. Então, com Deus não se brinca, né, gente? Como é que é a última palavra da oração? Bebe tu mesmo. Tu mesmo do teu veneno. Essa é a última Essa é palavra. a última. Pá, e acaba aí. Né? Então, fica com o que é teu. Eu não quero nada do que é teu. Né? Mas é uma grande oração, sem dúvida nenhuma. Né? Na verdade, não é uma oração, é uma ordem. Né? Mas isso tem que ter a ver com a vida da gente. Né? Isso tem que ter a ver com a vida da gente. Isso que a medalha diz tem que estar gravado aqui dentro. Né? Senão, eu fico repetindo palavras achando que é um... Exato, é a mesma coisa. Eu tô com fome. Então, tô com fome, o que você vai fazer? Eu vou ficar falando pão, 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 pão. Isso não vai matar minha fome, cara. Né? Falar pão, 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 arroz e feijão não vai matar minha fome. Tem que ir lá e comer. Né? Repetir palavras que não transformam a minha vida também não é por aí que funciona. Isso não vai resolver o meu problema. Né? Então, essa oração tem que se tornar uma verdade na minha vida. E essa oração, ela é toda, se a gente for parar em cada um, valeria a pena pesquisar em cada frase, ela é toda bíblica, né, Padre? Toda. Eu estou aqui, me lembrei da armadura do cristão, em que ele nos ensina, Jesus através, né, o Espírito Santo através de São Paulo, a nos revestirmos, né? Porque a oração é para a gente se revestir da armadura de Deus e resistir às ciladas do demônio, que ele está sempre. Resistir. Então, eu vejo aqui, eu vejo a oração de São Bento aqui na armadura do cristão. Em cada um daqueles passos, especialmente na última, que é a de ataque, né? Tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Exato. Então, essas coisas são... vamos dizer assim, palavras de ordem para manter a nossa alma em prontidão. E então, se são palavras de ordem para, né, ajeitar um exército que tem que estar pronto, é isso que essas palavras, tanto a armadura do cristão quanto a oração da medalha de São Bento, tem que fazer na gente. Né? Nos despertar. Opa, como é que eu estou no combate? Né? Eu tô ainda atento? Eu estou com as armas na mão? Ou eu estou... Né, entorpecido no meio de um combate. Mas se eu fico entorpecido no meio de um combate, alguma coisa me acerta. Né? Então, essas palavras são palavras de despertar, que são necessárias para o nosso tempo. E Deus sabe por quê que ele suscitou a tanta gente lembrar dessa medalha de São Bento, que é uma coisa tão antiga, mas que até algum tempo atrás a maioria das pessoas... Né? Não sabia. Então, nesse tempo, Deus sabe por que trouxe isso à tona de novo. É porque a gente precisa desse despertar. Né? Padre Antônio, eu sei que a gente já, há uns 2 meses atrás, a gente foi tão bom, as pessoas até hoje comentam, acho que uns 3 podcasts sobre o Salmo 90, mas eu queria, nesse momento, só partilhar com o senhor o versículo 3 do Salmo 90, que na tradução da Liturgia das Horas, que a Igreja santamente, né, sabiamente coloca na nossa mão no domingo à noite, para a gente preparar a semana toda, né? É ele que te livrará do laço do caçador, de novo, né? O caçador, a gente sabe quem é, e da peste perniciosa, mas na Liturgia das Horas fala... É ele que te livrará da palavra que destrói. Essa palavra que destrói, que o demônio quer incutir em nós. E é com a palavra de Deus que a gente vai anular essa palavra que destrói, né, Padre Antônio? Todas as vezes que a gente ouve o evangelho na missa,
após a proclamação do evangelho, o padre ou o diácono terminam dizendo palavra da salvação. A palavra que vem de Deus salva, sabe? Tira do naufrágio, né? A palavra que destrói, a palavra que vem do maligno, é a palavra que põe tudo a perder, é a palavra que confunde, né? Então isso serve para ajudar a gente a discernir as coisas que o nosso próprio interior às vezes ouve e que ninguém diz, mas que estão vindo aqui, né? As coisas que as pessoas falam. Então, aquilo que vem de Deus é palavra que salva, é palavra que levanta, é palavra que refaz. Aquilo que vem do inimigo é palavra que destrói, é palavra que confunde. Eu preciso ter clareza disso para descobrir também com que palavra eu quero ficar e que palavras eu tenho que afastar de dentro de mim, né? A gente sabe que há palavras que têm o poder de destruir, como há palavras que têm o poder de ressuscitar, reanimar, né? O que vem de Deus reanima, ressuscita. O que vem de Deus salva. Agora, o que está em jogo sempre é a eternidade, né? Então, às vezes, nos salva nos alertando. Sai dessa, cara, né? Mas eu preciso ser capaz de, no meu coração, dar ouvidos à palavra que salva e me blindar da palavra que destrói. E isso para mim tem que ficar claro. Eu tenho que saber que o tempo inteiro eu estou lidando com isso, né? Nem sempre a palavra que destrói vai vir de uma pessoa que me destrói. Às vezes é de uma pessoa que me ajuda, mas aí num determinado momento vem aquela palavra que destrói. Calma, você não precisa nem dizer nada, mas já sabe isso aqui, não. Isso aqui não é palavra de salvação, né? Então, ficar vigilante com isso, né? Há um combate acontecendo dentro da gente. Esse é o nosso combate, né? E nesse combate, a gente tem a ajuda do Espírito Santo, a gente é conduzido pelo Espírito Santo, mas há um dragão lutando contra nós, né? Não ter medo dele, ele está fazendo a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa, que é lutar contra ele. E o que na medalha de São Bento a gente aprende, e eu acho que isso é fundamental, não seja o dragão o meu guia. Que o dragão me confronte, não há novidade. O perigo é quando eu me deixo guiar por ele. E acolho uma palavra que destrói como se fosse uma palavra de salvação. Sabe? Uma palavra que destrói um casamento como se fosse uma palavra de salvação, né? Larga isso para lá. Né? Isso aí, não sei porque que você ainda insiste nisso. É uma palavra que destrói uma família, um casamento, que de repente no momento em que eu estou com meu orgulho ferido, eu posso acolher como se fosse uma palavra de salvação. E é um engano, né? Então, vigilância, irmãos, vigilância. Laura, a gente já falou pra caramba, já foi quase uma hora. Nossa, Padre Antônio, mas tá bom demais. Foi um alerta, Vamos um parar, discernimento. É muita coisa, senão... A gente já falou dos padres monásticos, da regra de São Bento, da medalha, do veneno. Uau! Espero, irmãos, que fique alguma coisa, né? E que fique alguma coisa boa, que seja uma palavra de salvação mesmo, né? Tá certo, para os irmãos, para ajudar nesse combate. E cada um pega o que acha que pode lhe ajudar, mas a gente pede a Deus que seja uma palavra para encorajar a todos. Amém. Nesse combate no qual todo cristão está envolvido. Mas a boa notícia é que já chegaram notícias do campo de batalha dizendo que o combate está ganho e o vencedor é Jesus. Oh, glória! Agora, essa vitória tem que ir chegando, entrando aqui e se instalando aqui dentro. Esse é que é o segredo do negócio. Amém. E ele veio para destruir as obras do demônio. São João já está lá falando para a gente, né, Padre Antônio? O trabalho dele já foi bem feito. Agora é a gente abraçar, se apropriar do que Jesus realizou, trazer isso para a vida da gente. Amém. Irmãos, Deus abençoe, obrigado pela companhia. Tomara que a gente não tenha embolado demais. Desculpe aí, porque a gente falou muito. Mas... Partilha aí nos comentários como é que está no seu coração essa palavra de hoje. Tamo junto, tá bom? Um abração, gente. Até logo. Tchau, tchau.